Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Desde criança, ouço a história de quando meu avô enfrentou um suposto lobisomem. Esse relato aconteceu no ano de 1963, em uma viagem em que o meu avô finalmente conheceria a família da minha avó. Mas nem tudo saiu como ele imaginava. Meu avô Humberto nasceu no Maranhão, mas sua família se mudou quando ele ainda era muito pequeno para o interior do Amazonas. Então ele se criou lá. Mas na década de 60, resolveu estudar, e como onde ele morava não tinha instituições de ensino superior, assim que ele concluiu o segundo grau, foi embora para Manaus. Ele foi morar na casa de sua tia Sônia, e ela, por sua vez, era casado com um homem chamado Ernesto. Seu tio tinha muitas amizades, então logo conseguiu uma vaga para ele no curso de magistério, no período da noite. Enquanto de dia, ele trabalhava fazendo bicos, às vezes como ajudante de pedreiro, ajudante de carpinteiro, mas no geral sempre eram trabalhos braçais. Mas dinheiro é dinheiro, né? E o importante era ter, para pagar o seu curso. Foi justamente no período desse curso que, em uma noite, saindo com os amigos, meu avô conheceu a minha avó Cristina. Ambos tinham muitas amizades em comum e começaram a se ver frequentemente. Minha avó era filha única e também estava morando com parentes na cidade. Ela conciliava trabalho e estudos assim como meu avô. E tendo tanto em comum, logo eles se tornaram amigos. E com o passar do tempo, outro interesse surgiu. Minha avó conta que meu avô era muito tímido e que após muitas investidas dela, ele finalmente criou coragem e a pediu em namoro. O tempo foi passando e eles já estavam namorando há quase um ano. E mesmo após esse período, o meu avô ainda não tinha conhecido os pais da minha avó. Na verdade, ele não tinha contato com ninguém da família dela. Vez ou outra, quando sobrava um dinheiro, ela até mandava esse dinheiro para os pais, para ajudar nas despesas. E isso era tudo que ele sabia sobre os futuros sogros na época. Logo, se aproximava o período de recesso de fim de ano. Eles teriam férias por 2 meses. E enquanto estavam em uma confraternização da instituição, naquela noite, meu avô percebeu que minha avó estava cabisbaixa. E quando questionada pelo meu avô, ela contou que estava triste e bastante preocupada, pois ela havia recebido notícias ruins a respeito de seu pai. O pai dela tinha caído de uma escada enquanto estava consertando o telhado. E ele estava acamado e sem poder se movimentar. E com isso, eles estavam em maus lençóis, por falta de cuidados com o sítio. E ela decidiu ir viajar e ver de que forma poderia ajudar os seus pais. Compadecido pela situação, o meu avô se ofereceu e disse que não faria nada nas férias e que, se ela quisesse, ele poderia ajudar nos serviços mais pesados ou em alguma outra coisa que fosse necessária. A minha avó aceitou a ajuda e eles decidiam que iriam viajar dentro de 2 dias, lá para o interior que os pais dela moravam. Passado 2 dias, eles pegaram um barco e foram em direção à localidade que a minha avó morava. Depois de um dia de viagem mais ou menos, eles chegaram no sítio. Veja bem, naquela época, um jovem casal viajar sozinho era algo bem escandaloso. Então, eles não foram bem recepcionados. De cara, houve atrito.
E o pai da minha avó disse que tudo aquilo era uma sem-vergonhice, e o meu avô estava faltando com respeito, sendo que os dois não eram casados. Minha avó só ficou calada e envergonhada com a situação. Então meu avô tomou as rédeas de tudo aquilo e defendeu a minha avó, dizendo que ela era assim uma moça de respeito, e começou a cobrir ela de elogios. Até que, finalmente, a futura sogra entrou no meio da briga e resolveu apartar aquela situação. Já que a discussão estava bem mais acalorada, digamos assim, depois de toda aquela briga, o resultado foi que meu avô iria ficar ali de qualquer jeito. Afinal, eles precisavam de ajuda. Os primeiros dias de trabalho foram árduos, já que muita coisa tinha que ser feita no sítio. As cercas estavam todas arrebentadas, galinheiros destruídos, dentre outras coisas. E meu avô até estranhou que tudo ali estivesse em tão mau estado. Apesar da pouca conversa entre os integrantes da família, o futuro sogro dele percebeu que estava assim, recebendo muita ajuda de meu avô. Mas teimoso não queria dar o braço a torcer. Após um dia de trabalho, com a chegada da noite, meu avô dormia bem cedo. E quando acordou de madrugada, era a minha avó chamando por ele. Ela estava bem desesperada e disse que ele devia ir ajudar o pai dela, o mais rápido possível. Enquanto meu avô levantou meio atordoado, sem saber o que estava acontecendo, ele escutou um barulho de tiro e saiu correndo, e viu que o futuro sogro estava na direção do galinheiro. Quando ele se aproximou, o sogro não parava de reclamar. Esse maldito lobisomem ainda vai acabar com as minhas criações desse jeito. Sem entender, meu avô perguntou o que estava acontecendo e continuou ouvindo as reclamações de que o lobisomem ia destruir tudo que ele tinha. Perdido em tudo aquilo, ele questionou novamente ao velho o que estava acontecendo, e o sogro disse que por isso não gostava de gente da cidade, e eles não sabiam de nada. Era um povo sem fé e não acreditavam em nada. Nesse momento, outra discussão calorosa começou e de novo a sogra interviu. E depois que amanheceu, o meu avô viu o estrago que estava pelo sítio. As cercas estavam destruídas e o galinheiro também. Tentando entender aquilo tudo, ele conversou com o sogro, e mesmo o velho sendo enraivado, no momento estava mais calmo, e explicou para ele toda a situação. Ele disse que várias semanas seguidas estava tendo o sítio invadido por um lobisomem. E ele já tinha perdido seus patos, seus porcos e agora até suas galinhas. Na hora, meu avô achou que aquilo estava mais para um ataque de gato do mato ou uma raposa, e que tudo aquilo era doidice de velho, mas resolveu escutar tudo em silêncio. Passou-se mais alguns dias, e outro ataque aconteceu. E claro, o prejuízo só aumentava. Nessa ocasião, tudo foi tão rápido que quando eles chegaram no galinheiro, o bicho já tinha ido embora, mas o estrago estava feito. Vendo aquele cenário, o velho continuava teimoso e dizia que ia acabar sozinho com o tal lobisomem. Mesmo incrédulo, meu avô disse que ia ajudar ele a acabar com aquela situação. Então resolveram fazer uma tocaia. Meu avô reparou que os ataques aconteciam entre quinta e sexta-feira. Então sugeriu que na semana seguinte eles ficassem de tocaia nessas 2 noites. O combinado foi que ficariam numa árvore próxima do galinheiro, atentos a qualquer movimento. E não deu outra. Na quinta-feira, já por volta das 2 da manhã, meu avô já estava cochilando, já que não era acostumado a passar a noite em claro. Foi então que o velho o cutucou e disse que algo estava vindo. E ao olhar, viu alguma coisa pulando a cerca e indo em direção ao galinheiro. Pelo tamanho da silhueta, era algo grande, e a hipótese de gato do mato ou raposa
caiu por terra. E ao chegar ao galinheiro, meu avô entrou em parafuso, pois o que estava na frente dele era algo diferente de tudo que ele já tinha visto. Aquilo estava agachado próximo do galinheiro, com uma galinha morta na boca. Chocado com o que via, meu avô conta que parecia que o bicho tinha sarna. Era muito magro, quase esquelético, aparentando estar doente. Ele tinha assim pelos como nas histórias, mas eram bem ralos. O tom da pele cambava para o marrom escuro, quase preto. Também tinha orelhas grandes e caídas, e um rosto desfigurado, muito feio. Tomado pelo pânico, meu avô atirou, mas como não tinha costume, lógico que ele errou. Mas o sogro acertou um tiro no braço dele. E na tentativa de dar um segundo tiro, ele mirou novamente. Mas nisso, as costas do velho travaram, e ele começou a gritar com intensas dores, e não conseguiu mais se mexer. Nisso, o tal lobisomem partiu para cima do sogro. Meu avô foi mais rápido e mirou com sua arma. E quando o bicho já estava praticamente em cima deles, meu avô atirou, entre o ombro e o peito do bicho. E esse tiro foi certeiro. O bicho deu um grito de dor e saiu correndo, deixando um grande rastro de sangue por onde passava. Ninguém foi atrás do tal bicho, claro. O meu avô carregou o sogro até a casa, e lá eles o acudiram. Depois de alguns dias, um amigo da família foi visitar eles, para saber justamente do estado de saúde do sogro do meu avô. Em meio à conversa, esse amigo disse que um homem do sítio vizinho tinha falecido há poucos dias atrás. O pai da minha avó até tomou um susto, pois conhecia o falecido. E ao perguntar o motivo da morte, eis que veio a surpresa. Segundo a família, o homem faleceu limpando sua própria arma e disparou por acidente, e eles não conseguiram salvar ele. Coincidentemente, o tiro havia sido entre o ombro e o peito. E nessa hora, meu avô e seu sogro se olharam, lembrando do tiro que tinham acertado no bicho. Ninguém contou nada para a visita, mas agora todos ali sabiam a identidade do tal lobisomem, e era o dono do sítio vizinho. E depois de tudo isso, o assunto se encerrou por ali. Depois de tantas situações difíceis, o sogro do meu avô enfim lhe pediu desculpas por todas as grosserias que tinha cometido com ele, e agradeceu por toda a ajuda e apoio. Um ano depois, meus avós se casaram, e todos viraram uma só família. A minha avó contava que, tirando esses exageros de heroísmo do meu avô, todo o resto era verdade. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.